E aí, criticante, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria falar com vocês sobre um tema que é um pouco cabeludo, né? Que são alguns problemas que eu vejo dentro da comunidade Old School no RPG. Importante ressaltar aqui que Old School significa velha escola. E é um estilo de jogo específico que eu vou abordar e explicar mais à frente, caso você não saiba do que eu tô falando, tá? Pode ficar tranquilo. Eu percebo alguns probleminhas aí, algumas coisas que me chamam a atenção. E é lógico que isso é puramente baseado na minha opinião, na minha percepção. Você é livre para discordar ou concordar. E a proposta desse vídeo é abrir uma discussão mesmo. A parte dos comentários aqui tá aberta para uma discussão respeitosa. Então, quais são esses problemas que eu percebo, né? O primeiro deles é uma questão de parecer que o RPG Old School ele tá num pedestal. Eu vou explicar isso melhor. O que eu quero dizer com estar dentro de um pedestal? Para isso eu preciso que você venha comigo para eu demonstrar a lógica, né, que está por trás disso. Mas eu também percebo um outro problema que é cada pessoa entende o que é Old School e OSR, que eu já vou falar depois sobre isso, como uma coisa diferente. Muitas vezes eu vejo o pessoal brigando ali, sendo que no fundo eles nem estão falando da mesma coisa. Então vamos lá, vou tentar apresentar aqui alguns dados e algumas questões para tentar abordar cada uma dessas questões de uma forma mais direta depois. É muito importante a gente pensar, pessoal, que o RPG de mesa ele é um nicho pequeno. Um nicho, quer dizer isso, né? Um espacinho pequeno ali. E a gente toma como base aqui o canal do Critical Role, que é um dos maiores canais voltados especificamente para RPG no mundo, né? Se não o maior. Eles jogam desde 2012, né? Já tem alguns anos que eles estão transmitindo essa mesa e fazendo muito sucesso com isso. E mesmo assim, atingindo o público global, eles têm 2 milhões de inscritos. Eu sei que é muita gente, mas se a gente olhar para a produção de conteúdo de modo geral hoje em dia, comparar com outros canais de entretenimento, outros meios de entretenimento, não é tanta coisa assim. Mas aí eu tenho certeza que deve ter alguém já se preparando para comentar assim: nossa, mas não dá para comparar e falar da comunidade de RPG toda baseada em Critical Role. Eu, por exemplo, gosto de RPG e nunca assisti, não gosto de assistir, não acompanho, ou não entendo inglês para assistir. Ótimo, já esperava que isso fosse acontecer. É por isso que eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa, né, que vai estar aí na descrição, todas as referências que eu usei, de 2022, que indica, né, que o mercado de RPG de mesa, globalmente, é estimado no valor de 1,5 bilhão de dólares em 2022. E estima-se aí ele vai alcançar 3 bilhões de dólares aí por volta de 2028. Gente, 1,5 bilhões de dólares é muito dinheiro, eu queria muito ter isso na minha conta. Mas a gente tem que colocar isso em perspectiva. Vamos olhar, por exemplo, para outros mercados. O mercado dos jogos de cartas em 2022, na mesma época, como Magic, Pokémon, ele estava estimado aí em cerca de 6 bilhões de dólares. Ou seja, em 2022... ele já é o dobro do que se espera que o mercado de RPG vai ser daqui a 5 anos, para você ter uma noção de comparação aí. Vai lembrar também que esses dados são do mundo inteiro, globalmente, de todas as editoras, de lojas, de países, do mundo inteiro, tá? Outro mercado aqui pra gente ter uma comparação, o mercado de jogos de tabuleiro, que em 2022 estava estimado aí em 24,9 bilhões de dólares. É muito, mas muito dinheiro. E também são nichos, tá? Adjacentes ao RPG, mas são nichos. E para último aqui, e para termos de comparação, por último aqui, o mercado de sacos de lixo em 2022 arrecadou 12,5 bilhões de dólares. Para que eu tô trazendo esses dados aqui aleatoriamente, né? Mas não é tão aleatório assim. É para colocar um pouco em perspectiva, porque às vezes a gente tá tão envolto aí dentro da comunidade, tá consumindo tanto conteúdo que a gente tem a impressão que tá difundido demais, que é um hobby muito mais amplo do que já foi. É verdade, é muito mais amplo do que já foi, mas ainda assim é um nicho RPG de mesa. E dentro do nicho de RPG de mesa, a gente vai ter outro nicho, que é a comunidade Old School, que é um nicho dentro do nicho. Tem gente que joga RPG que nunca jogou nada de Old School, e é bastante gente. Tem gente que joga RPG e nem sabe que isso existe, que essa subdivisão existe, que essa classificação existe. Tem gente que vai jogar RPG e não tá tão preocupada assim com essa classificação também. Colocado isso em perspectiva, pessoal, é importante entender um pouco dessa comunidade Old School. O que eu tô falando como Old School, né? Vamos tentar entender um pouco sobre o surgimento, então, dessa ideia de RPG da velha escola, Old School, né? O RPG, ele surge lá na década de 70 com o D&D, o Dungeons and Dragons, né? Nessa época, a dona do D&D e que desenvolvia o próprio jogo era uma empresa chamada TSR, que foi desenvolvendo o jogo, lançando novas edições e versões com várias linhas de produtos diferentes. Isso durou até o final ali da década de 90, onde a TSR vendeu o D&D para Wizards of the Coast, que é a mesma empresa que tem os direitos do Magic, aquele jogo de cartas. O que a Wizards fez nessa época foi que ela pegou uma dessas linhas de produto, como está representado aí na imagem, e ela deu continuidade a ela, lançando uma nova versão lá no ano de 2000, chamada D&D terceira edição. Eu comento, discuto e falo um pouco mais a fundo sobre isso num vídeo que eu já fiz tem bastante tempo aqui, junto com o Kiral. Vou deixar o link na descrição caso você queira assistir depois. Então, como eu estava dizendo, no final da década de 90, o D&D 3e, né, a terceira edição, é lançado lá no ano 2000. E isso, gente, gerou um burburinho aí na comunidade de modo geral, porque muita gente não ficou satisfeita com o rumo que o jogo estava tomando, né? Começaram a acontecer várias discussões aí numa busca de resgatar esse estilo de jogo
estava sendo perdido e deixado de lado, principalmente porque a terceira edição seguia uma linha de produtos, né, que focava muito em perícias e outras coisas, que essa galera que gostava desse estilo mais old school, da velha escola, não gostava tanto. Então começaram a surgir várias discussões, principalmente nos fóruns da época, nos fóruns de internet, e várias produções também ali, depois da década de 2000, falando sobre isso, né? E isso foi gerando um burburinho, pessoas falando sobre isso aí, né? Principalmente em alguns fóruns que eu citei aqui. O Knights and Knaves Ale House, que é um fórum, né? O Dragon's Foot, né? Vários outros fóruns, né? Eu citei só alguns aqui. E algumas zines, né? Que são revistas feitas pela comunidade. Eu fiz um vídeo já falando, explicando o que é zine, você pode assistir depois. Algumas importantes nesse sentido foram a Fire On e a Noxpel. E com isso, gente, foi criando-se um movimento. E aí esse movimento todo de criação de zines, de produtos, né? Como, por exemplo, retroclones, que era você pegar aquelas regras lá antigamente, reescrever elas e lançar com outro nome, revisadas. Como, por exemplo, o nosso amado e querido Old School Essentials, que já tem vídeo aí no canal explicando. Ele é um retroclone do D&D BX daquela época. Tem vários outros, como Lamentations of the Flame Princess, você vai ter o Labyrinth Lord, vários outros, gente. Desde sistemas e coisas que buscavam manter bem fiel aquela lógica, mas também criando coisas novas, dando seu gostinho. Você vai ter sistemas que são bem diferentões e que chamam atenção, como Morkborg, por exemplo. Você vai ter Mouse Hitter, que é um sistema onde você joga com ratinhos, mas se enquadra aí também. Então é dessa movimentação toda aí que surge o movimento OSR, que é uma sigla pro inglês, né? Old School Revival, ou também Old School Renaissance, né? Que são termos aí que significam o reavivamento da velha escola. Criou-se até uma logo, né? Diferentes logos aí pro movimento e tal. O grande problema de tudo é que tem muita discussão, muita coisa sendo falada. E qual que é a questão disso? O resgate, ele é de quê? Exatamente. Ele é do estilo de jogo? É das mecânicas? Do modo de desenvolver sistemas? Ele é da arte, ele é um mercado. Tem uma pesquisa que eu deixei até aí na descrição que faz exatamente esse questionamento pro pessoal. E o que se percebe é que nem a própria comunidade sabe ao certo definir. Cada um define de uma forma, né? O que é o movimento OSR. O movimento OSR, ele é tudo isso e não é ao mesmo tempo, né? É estranho falar isso, mas conceitualizar um jogo como OSR, ele nos diz algo, mas ele não nos diz muita coisa. O que eu quero dizer com isso, né? É a mesma coisa de eu chamar uma música de rock. Quando eu falo que uma música é um rock, eu entendo do que eu tô falando, mas vocês concordam que existem diversos, inúmeros tipos de rocks diferentes? Desde o mais melódico, conceitual, algo mais pesado, misturas entre rock e outros gêneros musicais. É a mesma coisa também de eu falar, por exemplo, que um animal é um mamífero. Quando eu falo isso, vocês entendem que é um grupo ali. Vocês entendem algumas características, né, daqueles animais, por exemplo. Mas existem diferentes tipos de mamíferos completamente distintos entre si. Eu penso, né, que conceitualizar algo como SR é tipo isso, ele nos diz algo sobre aquele estilo de jogo, ele tenta resgatar aquilo, mas não nos dá muito detalhe sobre isso. A gente teve até alguns autores que tentaram conceitualizar isso melhor, né? Por exemplo, o Matt Finch, né, com o Quick Primer, que é um guia introdutório aí para esse estilo de jogo, o link tá aqui na descrição. Tem uma tradução incrível aí do pessoal do Café com Dungeon. Também tem um princípio apócrifa, né, do David Perry, também faz isso. Mas no fundo, pessoal, o que acontece muitas vezes é que cada um, e eu não tô falando só desses autores não, tô falando da comunidade de modo geral, das pessoas dessa comunidade, acabam traçando a linha do que é OSR em um ponto diferente. E isso gera muita discussão e muitos problemas na comunicação ali entre essa micro comunidade ali. Que tipo de problema, né? Eu posso citar alguns exemplos básicos aqui, claros. Tem gente que considera essa linha do que é OSR lá quando surge a terceira edição. Isso significa que a segunda edição do AD&D está considerada ali. Tem gente que traça essa linha do que é OSR antes do próprio AD&D. Então o que é AD&D, o que é Advanced, já é muito moderno. O OSR mesmo é o que vem antes. É o BX, Backme, o D&D 0. Isso é muito subjetivo, né? Isso faz com que, por exemplo, quando o Old Dragon primeira edição saiu, muitas pessoas dissessem que, olha, isso aí não é OSR, não. Porque ele tinha muita inspiração no AD&D segunda edição, por exemplo. Outro exemplo claro, né, foi quando eu fiz a adaptação para jogar Old Dragon segunda edição dentro do cenário do mundo de Ragnarok Online, que tem uma pegada bem anime, né? Isso em algumas pessoas gerou um certo desconforto no sentido de que, meu Deus, mas essa estética de anime não tem nada a ver com OSR. E isso depende muito da definição da pessoa do que é OSR, né? Do que é um jogo old school. Outro exemplo claro dessa confusão na comunicação aconteceu com o pessoal do Regra da Casa. Pra quem acompanhou o Café com Dungeon durante muito tempo, percebeu que eles foram discutindo e se inspirando bastante, né, o Balb ali e toda a galera do Café com Dungeon, a comunidade, nas ideias do Matt Finch, né, do Quick Primer, mas eles foram expandindo isso, criando o próprio vocabulário, expandindo algumas ideias, testando coisas diferentes. E eu, como parte da comunidade, muitas vezes acompanhei que quando essas ideias eram apresentadas, muitas vezes na comunidade, nos grupos de Facebook da vida, em comentários de blogs da vida também, a gente via o pessoal falando assim, mas isso aí não é OSR. É aquela questão do teste de atributo, que eu já até fiz um vídeo aqui falando porque eu uso o teste de atributo. É que são coisas assim, que são divergências que acontecem. Mas uma coisa não inviabiliza a outra de existir, por exemplo, ou de ser categorizada como tal. Mas mesmo assim a gente via muita gente
traçando essa linha e falando, isso aí não é OSR. O que eles fizeram? Começaram a chamar e dar um nome diferente para isso, para não precisar entrar nessa briga, né? Vamos chamar de Oil Fantasy. Mas aí a gente vê muita galera comentando que a Oil Fantasy, por exemplo, é OSR sim, só tá dando outro nome para isso. Então, tá vendo como é que é essa questão da comunicação? É muito difícil, né? E como dizer que é OSR ou não é OSR é muito subjetivo. Só tô dando esse exemplo aqui para poder mostrar para vocês o que eu penso, o modo como eu tô pensando aqui. E aí, para continuar, né, eu queria fazer primeiro um ataque de oportunidade, lembrar vocês que eu tenho um apoia-se lá no apoia.se/dados críticos, e a partir de R$8, que é o valor de um cachorro quente, você participa do grupo de apoiadores no Telegram, recebe os vídeos antecipados, ajuda a pensar nos temas, e eu sempre chamo a galera pra jogar por lá. Caso você possa apoiar, você ajuda o canal a continuar com conteúdos como esse. Caso você não possa, o boca a boca ajuda demais. Você ajuda demais divulgando o canal para outras pessoas. Muito obrigado. Continuando então, como que a gente pode lidar com essas questões, esses problemas que eu trouxe lá? Isso na minha visão, né? Porque não adianta também só apontar o problema, se tentar ajudar a pensar na solução, né? Vamos começar com aquele primeiro problema de que a OSR está em cima do pedestal. O que eu quis dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É porque muitas vezes esse nicho dentro do nicho se apega demais a um determinado conceito, a uma determinada questão, e a gente não pode nem discutir aquilo, ou trazer ideias novas, ou pensar, né? Até por isso que tem surgido outros movimentos, como NSR, né? O que eu entendo como tá em cima de um pedestal é que alguns conceitos são colocados ali e não podem ser criticados nunca, porque ele estaria provado pelo tempo, tá imune a críticas, ou então, o Gary Gygax fez dessa forma, ele indicou fazer dessa forma, o Dave Arneson fez assim, ou insira aqui nessa lacuna qualquer nome de pessoa importante do cenário do RPG. E por que que isso acontece, né? Isso é uma suposição minha, né? Eu penso que, sendo psicólogo, eu vejo uma questão de identificação muito forte aí. A OSR, o movimento old school, ele tem muito do faça você mesmo. Vai lá e cria. Cria suas regras, cria sua regra da casa. E aí você cria e acostuma a jogar sempre com o mesmo grupo, a usar aquilo. Você vai se identificando com aquele sistema, com aquele estilo de jogar, com aquela estética. Quando a gente se identifica com algo, a gente põe muito da gente naquilo. Você imagina que eu fiz lá, por exemplo, um sistema de regras para fazer exploração de masmorra diferente. Ou eu fiz um sistema de regras para poder permitir que os personagens usem mana ao soltar magia. E eu tô usando, eu tô me divertindo com aquilo, meu grupo tá gostando, tá dando certo. Eu me identifico com aquilo, porque dá certo. Na minha experiência real dá certo. E aí quando eu mostro isso para outras pessoas, e isso a internet propicia, e alguém critica aquilo, nossa, eu não gosto não, isso aí pra mim de usar mana não funciona bem, ou então essa parada aí não curti tanto. É como se a pessoa estivesse criticando você, pessoa, porque você colocou muito de você ali. E às vezes até que né? Tem muito ego envolvido aí, principalmente a galera que costuma mestrar, né, e já mestra há 30 anos. Tem um jeito de fazer que dá certo pra você, mas não significa que esse jeito é o correto para todo mundo, né? Pessoas são diferentes, grupos são diferentes. Então, às vezes, a crítica é voltada pra você, mas nem sempre. Às vezes, a crítica é aquele estilo de jogo, é aquela estética, como aconteceu com o caso do Ragnarok ali, por exemplo, que eu citei mais cedo. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em haver essa crítica. O que eu vejo é o modo como ela acontece. Ela acontece quase como se existisse uma polícia do RPG e pudesse dizer que isso pode, aquilo não pode. Você está certo, você está errado. Você vai preso por fazer uma heresia dessa. Sendo que no fundo, gente, apesar da gente amar esse jogo, ele é só um jogo. Ele pode transformar vidas, ele pode conectar pessoas, mas ainda assim é só um jogo. E eu acho que o modo como essas críticas às vezes são feitas acaba até afastando novos jogadores que poderiam testar esse novo estilo, ou até mesmo pessoas que nunca viram, nunca jogaram RPG, se afastam, né? Elas ficam um pouco assustadas. Meu Deus, então eu estou jogando errado? Então, oh meu Deus, o que eu devo fazer? É muito difícil pra mim, são muitas etapas pra me encaixar nesse grupo aqui, nesse subgrupo aqui, tal. E às vezes eu até vejo, né, narrativas no sentido de depreciar outros estilos de jogos que também são possíveis. Por exemplo, a quinta edição, ou Pathfinder segunda edição, que são jogos mais de alta fantasia, que seguem uma outra linha, o Tormenta 20, por exemplo, tem muita coisa na ficha, você usa a ficha mesmo ali, é uma outra filosofia de jogo, e eu vejo muitas vezes essa crítica sendo feita de forma a categorizar, de forma hierarquicamente, o que é melhor e o que é pior. E perceba, o que é melhor e o que é pior é uma questão de gosto. É lógico que você pode ter argumentos concretos, e eu acho que essa discussão é super produtiva. O que determinada mecânica favorece, o que ela desfavorece, o que às vezes essa mecânica aliena da narrativa, esse tipo de coisa. É importante que essa discussão exista, mas é importante entender também que vão ter gostos diferentes. Eu, por exemplo, gosto de jiló, e muita gente não gosta. Eu não gosto muito de chocolate, e muita gente gosta. E por mais que às vezes os gostos pareçam muito estranhos, eles são válidos. E é importante até com uma autocrítica, tá? Eu tô falando isso também criticando a mim mesmo. Da gente parar pra refletir o quão produtivo é pra própria comunidade a gente se fechar dentro de
igrejinhas e ficar depreciando o outro que faz parte dessa mesma comunidade que você. Lembra daquilo que eu falei? O RPG é um nicho muito pequeno. E eu penso que se o objetivo é atrair mais pessoas, a solução talvez seria ter uma autocrítica em relação a como a gente faz nossas críticas. Não sei se tá dando pra entender onde eu quero chegar aqui, ou se faz sentido isso que eu tô falando. Eu queria ouvir de vocês também aí nos comentários. Mas eu acho que vai um pouco por esse caminho. A segunda questão, né, dos probleminhas, entre aspas, que eu trouxe lá no começo que eu queria tratar aqui, é essa questão de que cada um entende old school e OSR como uma coisa diferente. Como que a gente lida com isso, então? O primeiro passo talvez seria alinhar essa comunicação. Antes de entrar nessa discussão toda e categorizar isso é OSR ou não é, seria perguntar pro outro o que ele entende como sendo aquilo, né? Mas mais do que isso, eu acho que, como eu disse lá no início, categorizar algo como OSR é super importante. E ele nos diz alguma coisa sobre aquele estilo de jogo, mas não nos diz muito. Então talvez seria interessante a gente usar alguns outros termos para definir as características do jogo que a gente está falando. E não só OSR, ou só Old School. Alguns termos que ajudassem a gente a definir melhor ou o estilo ou a mecânica daquele jogo, qual que é o estilo de jogo que ele propicia. A gente pode até pegar emprestado isso da literatura, da cultura pop, né, e até dos jogos virtuais, que apesar de terem surgido depois, já estão há anos-luz na frente nesse sentido. Então, em vez de só falar que é um jogo OSR, a gente poderia talvez falar, olha, esse é um jogo de espada e feitiçaria, tipo Conan. Ou então esse aqui é um jogo de alta fantasia épica, tipo Dragonlance. Ah, então esse é um jogo de furtividade, de stealth, né? Meio Metal Gear. E se você não achar um nome que talvez especifica diretamente aquela categoria, cria algo novo, misturando o que já tem aí. Por que não criar um nome para definir aquilo? Que bom que esteja surgindo coisas novas. Acho que a reflexão que fica, galera, é que no fundo um rótulo, ele é só uma palavra. Quem tá jogando de verdade tá pouco se importando com isso. Não quer nem saber se o jogo é OSR, se não é OSR, se é old school, se não é. A pessoa quer jogar. Né? Quem tá com fome, gente, não se importa se a comida é doce ou salgada, ele quer comer, pra matar a fome. Quem quer se divertir com o RPG, quem tá jogando, quer jogar, independente da categorização que ele exista. Eu não tô dizendo aqui que categorizar não é importante. É muito importante pra você entender melhor, pra você conhecer melhor, classificar melhor. Mas lembra, galera, apesar de parecer muitas vezes que sim, a polícia do RPG não existe. Por mais que algumas pessoas possam ficar falando que isso é ou não é classificado assim, o que importa é jogar, aprender com o seu jogo, desenvolver o seu jogo, tenha ele o rótulo que for. E aí eu queria ouvir vocês, isso aqui tá abrindo uma discussão, e as referências de tudo que eu falei aqui vão estar aqui na descrição caso você queira ler. Seu feedback é muito importante pra mim, e eu te vejo no próximo vídeo pra mais dados críticos sobre RPG de mesa.